O pastor Sebastião perguntou segunda-feira: o que te faz sorrir e o que te faz chorar? Uma das coisas que me faz sorrir é ver a alegria desse culto. Que todos os cultos fossem assim, alegres, vivos. Que nós possamos aprender um pouco mais com essa experiência que nós tivemos esse fim de semana e trazer a cada semana essa alegria, vir com essa disposição, prestar esse culto a Deus. Irmãos, abram suas Bíblias, segunda segundo livro dos Reis, capítulo 5, segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19, mesmo assentados com reverência, acompanhamos a leitura. É um texto conhecido, segundo livro dos Reis, capítulo 5, versos de 1 a 19. A palavra de Deus diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já apenas te disse: lava-te e ficarás limpos. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz.
Irmãos, às vezes o simples uso de uma conjunção adversativa muda todo o teor de uma conversa. É comum a gente ouvir em diálogos: o time jogou bem, né? Porém, perdeu. O time venceu, porém, não levou. O pastor é gente boa, né? Porém, 3 pontinhos. Em todas as sentenças, a afirmação positiva, o elogio iniciado na frase, ele é anulado pelo peso da palavra porém. O texto que acabamos de ler narra a história de um homem poderoso que tinha um porém na sua vida. O cenário onde ocorre é um lugar de conflito político estabelecido. Síria, o rei da Síria governa Israel, o rei de Israel serve o rei da Síria. E em decorrência disso, eles não só tomaram posse das coisas de Israel, como das pessoas. E essa menina de Israel foi servir a Naamã, o herói de guerra. Ela via um general poderosíssimo, o segundo do reino, com prestígio militar, político, popular, e que tinha poder sobre a vida e a morte das pessoas. Contudo, consigo a doença da lepra. Todas as implicações que ela trazia naquela época. Hoje há tratamento. Hoje você toma uma vacina, você está protegido da lepra. Mas até um tempo atrás, aqui no Brasil, as pessoas eram capturadas e levadas para um leprosário. E a lei que desobrigou isso foi sancionada em 1962, recentemente. Muitos de vocês já eram nascidos. Em 1962 foi promulgada a lei compulsória. Ela foi revogada para que as pessoas não fossem mais capturadas com lepra. Agora imagine Naamã, milhares de anos atrás, uma pessoa literalmente se desmanchava por causa da lepra. E ao longo do tempo, todo o trabalho que ele tinha para se mostrar aquele homem, herói de guerra, o tanto de faixa que ele devia se enrolar, colocar armadura, para se mostrar quem ele era, aquele general poderoso. Mas ele tinha uma sentença de morte, a lepra era incurável. Era um gigante diante dos homens, mas era carente, infeliz, sem a armadura. Havia um porém na vida de Naamã, que fazia com que todos os seus bens, todo o seu status, parecessem insignificantes diante desse quadro desolador, podemos dizer. Segundo o homem mais importante do reino da Síria, não podia tocar as pessoas, não podia pegar os filhos no colo, não podia abraçar seus familiares. Talvez você não tenha uma doença igual a Naamã, mas talvez você tenha um porém na sua vida. Um porém tanto quanto, um porém que faz com que tudo de bom que aconteça seja pequeno. Um porém que faz com que você viva de aparências diante dos outros. É um gigante saudável diante dos outros. Mas lá no fundo, no íntimo, você sabe o quanto você é enfermo e o quanto você é pequeno. Mas Deus que sonda os corações, não julga pela máscara que nós construímos. Ele proporciona libertação e cura, inclusive para esses gigantes carentes. E assim, por meio de uma pessoa anônima, começa uma guinada na vida de Naamã. A menina disse à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Eu fico a pensar, por que razão Naamã teria dado ouvidos a essa menina? Todo o contexto vai contra a atitude de Naamã. Ora, um homem poderoso, inteligente, acostumado a dar ordens, não estava acostumado a obedecer, senão somente o rei. Uma mulher que era considerada, era insignificante naquela época, não eram contadas. E Naamã ouve, mas o que aconteceu não foi simplesmente Naamã, foi a intervenção do Senhor. O Senhor que controla toda a situação.
Lembremos que o texto diz que por intermédio de Naamã, o Senhor dera vitória à Síria. O mesmo Senhor, por intermédio dessa menina, fez com que Naamã ouvisse. Que atitude linda dessa menina. Ela teve que superar as diversas dificuldades da vida dela. Estava longe do seu povo, estava vivendo como escrava, e Naamã era o instrumento da sua derrota. Ela tinha todos os motivos para reclamar, para odiar. Ao invés disso, pronunciar a bênção sobre a vida de Naamã. Ela tinha todos os motivos para ir contra. Por que essa menina fez isso? Ela cria no Deus de Israel, o mesmo Deus que nós cremos, independente das circunstâncias que ela se encontrava. Essa menina disse algumas palavras que causaram tumultos em 2 reinos, Síria e Israel. E você, meus irmãos? Vocês têm sido fonte de bênção onde você está? Ou você só tem falado de Cristo quando as coisas estão tudo bem? Qual a situação que você é bênção para os outros? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E a história prossegue. Uma vez que Naamã deu ouvidos à menina, ele se dirigiu ao rei, e o rei prontamente o atendeu. Mandou carta, mandou dinheiro, mandou roupa. E uma coisa interessante é que tanto Naamã quanto o rei da Síria não tinha noção que existia verdadeiramente um Deus em Israel, que o Deus de Israel existia. A questão era o quê? Que naquele mundo existia o âmbito da magia. Existiam os feiticeiros, os magos, que curavam, que faziam curas. Para eles era só mais um. Era mais um, vamos lá, vamos levar essa oferenda, vamos levar esse dinheiro, vamos levar o que nós temos e leva essa carta também. E o Deus de Israel era apenas mais um dentre vários divindades da época. As atitudes de Naamã revelam o quê? O seu orgulho, sua prepotência diante daquela situação. Ele leva uma carta do rei, leva bens materiais e estava acompanhado do quê? De uma comitiva. O Naamã que chegou diante do rei de Israel não era o Naamã leproso suplicando pela cura. Era o general com a sua máscara. Era um general com autoridade. Portava uma carta do rei, que não era um pedido, mas era uma ordem. Tinha uma comitiva para acompanhá-lo e dinheiro para pagar pela cura. Nós temos ouvido aí muitas pregações. Você quer pagar quanto, meus irmãos, pela cura? Era isso que eles estavam fazendo, levando dinheiro para pagar pela cura. O rei de Israel fica desesperado quando vê a carta do rei da Síria. Fala, ele está criando pretexto para guerrear comigo. Eu não tenho poder nem autoridade para curá-lo. Só pode ser isso. E quando Eliseu viu que o rei havia rasgado suas vestes, viu que ele não confiava no Senhor, tanto quanto a menina escrava. Ele diz, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, saberá que há profeta em Israel. Então vai Naamã, ainda orgulhoso, em direção a Eliseu com toda a sua comitiva, os presentes. E isso se explica, a mente de Naamã não é diferente da mente de muitos evangélicos, não. Nos dias de hoje acham que quanto maior a oferta, quanto maior será a bênção. É algo que pode ser comprado para alguns. Existe uma proporcionalidade entre o que é entregue e o que é recebido. As pessoas acham que quanto mais entregar, mais vai receber. E não era isso que estava acontecendo. E é óbvio que eles usavam o termo presente, né? Nós utilizaríamos algo mais espiritual. Receba essa oferta, esse sacrifício, essa oferenda. Mas nada mais representaria do que um espírito ganancioso se Eliseu tivesse recebido. Porque demonstraria que estaria relacionado a algum pagamento, a cura. E não era isso que aconteceu. Ele sabe que receber esse presente antecipadamente seria pecado. Porque pressupõe o quê? Na graça de Deus há algo que pode ser adquirido. E nós sabemos que não há. Não depende de nós.
Receber posteriormente também seria pecado, pois sugere que havia nele algum poder místico, que pudesse ser o quê? Arrancado e dado a outro. O verdadeiro profeta diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Mas o problema é que, como todo bom político, Naamã gostava o quê? De um evento, gostava de fazer as coisas e aparecer na praça, aparecer no palanque. Ele queria o festival, uma cerimônia, esquecendo da situação humilhante que ele era, um leproso, carente na situação. E ele chega todo cheio de pompa, todo por cima. Só que Eliseu era um homem de Deus, sabia quem servia. E quando chegou Naamã, ele nem saiu. Ele mandou Geazi, vai lá, fala para ele lavar 7 vezes no rio, que ele vai ficar curado. Isso me lembra uma vez que um deputado veio visitar a nossa igreja. O pastor foi apresentar uma família que estava visitando a igreja. Ele chegou aqui, gostaria de pedir para que ficasse em pé. Não deu nem tempo de falar, o deputado já se levantou, todo bom. E aí o pastor anunciou a família, o deputado se encolheu ali. Aconteceu aqui nessa igreja. Muitos chegam assim, cheio de pompa, achando que são superiores aos outros. Muitos deles somos nós, diante dos nossos problemas. E o nosso orgulho não deixa com que nós tratamos isso. E esse problema político, né? Ele esqueceu da situação que ele estava, humilhante. A cena parece cômica. Naamã chegou todo estrondoso. Eliseu mandou o servo dele: vai lá, lava 7 vezes no Jordão e tua pele ficará limpa. Imagina a frustração. Ele todo na expectativa de ser apresentado como o segundo homem da Síria, aquele que venceu Israel. Ele saiu indignado, teve um ataque de pavão, um ataque histérico. Ele estava acostumado a dar ordens e não foi nem atendido pelo profeta. Ele foi recebido pelo servo do profeta. Acabara de receber uma instrução sobre o que deve ser feito pelo servo. E olha o que o texto diz: Naamã, porém, se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da sua lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, muito melhores que todas as águas de Damasco? Ele achava, e voltou-se e foi com indignação. Meus irmãos, por que nós somos assim? Por que queremos que Deus haja do nosso modo, ao nosso tempo, e obedecendo às nossas exigências? Por que criamos expectativas de que a ação de Deus tem que ser o quê? Espalhafatosa, acontecer num palco, fazendo um show para as pessoas ver. Não somos diferentes de Naamã. Trazemos conosco doenças, talvez não físicas, talvez doenças íntimas, um orgulho, pecado, e não queremos descer do salto alto, não queremos mostrar as nossas feridas, o nosso orgulho, e nos humilharmos para sermos curados. Mas se não houver quebra do orgulho, meus irmãos, não há cura, não há restauração. E é o que deve acontecer, e é o que teve que acontecer com Naamã. Ele teve lá o seu ataque do pavão, de repente os seus servos disse a ele, voltaria para casa doente, né? Ele diz o texto que ele voltou indignado, voltaria para casa tão doente quanto antes, mas novamente a intervenção divina impediu que ele fizesse isso. Então chegaram ele aos seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, você não faria? Quanto mais já que apenas ele disse, lavas e ficarás limpo. É como se eles dissessem, se Eliseu tivesse dito para fazer uma novena, uma campanha, comprar um carnê, subir no monte, comprar a rosa ungida, a meia benzida, você não compraria? É a mesma coisa que estivesse dizendo isso.
Você não iria se ele não tivesse feito isso? E esse é o sentimento pagão que move a humanidade desde o tempo de Naamã e perdura até hoje. A crença de que o poder está no objeto, está em algo. E era o que Naamã achava. Para Naamã havia rios mais eficientes, mais limpos, talvez, que o Jordão. E ele não havia entendido que a questão não era onde tomar banho, mas simplesmente fazer as coisas do modo de Deus, fazer as coisas conforme Deus ordenara. Não está no objeto, está em cumprir a palavra de Deus, fazer conforme Deus ordenara. Essa é a diferença. Acontece que nosso sentimento egoísta, nossa busca por autossatisfação, nos faz entrar num processo de autojustificação, querendo o quê? Afogar o nosso ego, nos dizer, nós fazemos por merecer a cura, porque aos nossos olhos somos bons, competentes o suficiente para quê? Para sermos curados, para alcançarmos a solução dos nossos problemas, seja ele de qual ordem for o seu problema, qual seja o porém que tem na sua vida. O nosso orgulho impede de nós abrirmos as nossas vestes e mostrar as nossas feridas, o quão pecadores nós somos. E porque note como muitas pessoas que supostamente foram alcançadas por algum milagre, elas testemunham esse milagre, mas elas enchem o seu discurso como? Eu, porque isso afaga o ego, nos faz ter méritos, enche, o nosso discurso. Acontece que o modo de Deus não foi feito para satisfazer os sentimentos narcisistas das pessoas, dessas pessoas carentes, com esses pensamentos pagãos, que assolam as nossas mentes e tomou conta de muitas igrejas. Deus não age assim. E se esse modo pagão tivesse prevalecido na mente de Naamã, tudo estaria perdido. Novamente, pela intervenção de anônimos, a história da outra guinada. Se por meio de uma menina ele saiu da inércia, agora atendendo o conselho dos servos, ele não joga tudo por água abaixo. E quando recebe a notícia que deveria simplesmente tomar o banho num rio, talvez ele pensou, não pode ser. Os deuses que eu conheço exigem grandes sacrifícios para serem atendidos. Precisamos matar animais, matar filhos, precisamos nos militar, precisamos levar grandes quantias de ouro para agradá-los. Está muito simples. Tem algo muito errado nisso. Se fosse nos dias de hoje, as pessoas diriam, está muito presbiteriano isso. Perto do que ele estava acostumado a ver. A Bíblia está repleta de passagens que apontam para essa simplicidade do Evangelho, sem necessidade de espetáculo. O Evangelho é simples, meus irmãos. Atos 26, 31 diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E Efésios 2, 8 a 10 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão ele preparou para que andássemos nela. Jesus expulsava demônios, curava as pessoas simplesmente pelo poder da sua palavra. Todo o relacionamento com Deus em Jesus é baseado na simplificação dos sentimentos, de um coração que percebeu que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e que agora não há mais necessidade de nenhum feitiço, nenhum sacrifício para ter acesso ao Pai. Sacrifícios de louvor, somente esse nós devemos, não temos que sacrificar animais mais. As palavras de Eliseu foram simples como a de Jesus. Ao obedecê-las, Naamã tornou-se um novo homem. Novo homem não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Houve cura de pele, mas houve cura de alma. Veja as palavras do novo Naamã, agora muito menos orgulhoso. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel.
Talvez ele tenha pensado consigo: a menina estava certa. E a transformação em Naamã é tamanha que agora ele enxerga Deus não apenas como mais uma divindade prestadora de serviço, mas como o único Deus, e só a ele deve ser prestado culto. Transformação sincera não é apenas momentânea, mas persiste e implica em mudança de comportamento. O Deus Rimon, aquele que o rei da Síria adorava, não significava mais nada para ele. Ele ia ter que se curvar sim, porque ele era empregado do rei. Ele ia ter que apoiar o rei e se curvar. Mas ele pediu perdão, porque para ele não significava mais nada. Eu não sei o que se passa no seu coração, meus irmãos. Talvez você esteja usando uma máscara para encobrir a sua enfermidade, física ou espiritual. Talvez aquele cumprimento que você dá ali na porta, tudo bem, é uma máscara que você usa para esconder os seus problemas. E esse cumprimento esconde o quê? Frustração, tristeza, a expectativa de uma lepra a ser curada. Mas o que está impedindo? O seu orgulho, o medo de ser julgado pelos outros, te impede de fazer o simples, de Deus quebrando o orgulho e agindo de maneira dele e não da sua. O seu orgulho muitas vezes impede de você ser curado. Amados, frequentemente nós somos surpreendidos na nossa vida por poréns que roubam nossa alegria, tal como a lepra roubava de Naamã. Não sejamos orgulhosos querendo colocar Deus dentro de uma forma, de nossas expectativas para a solução dos nossos problemas. Não precisamos necessariamente passar pelo mesmo processo doloroso que Naamã passou. Mas se for preciso, Deus fará. Lembremos que a principal preocupação do Deus Pai para conosco é a nossa saúde espiritual. E não com o nosso estado físico, mas sim com a sua alma. Se você quer a cura completa em sua vida, lembre de orar a Deus com sinceridade, permitindo que Ele veja suas feridas, que Ele entre e cure suas feridas, que elas sejam expostas. Jesus nunca encobriu as feridas das pessoas, muito pelo contrário, Ele sempre expôs as feridas, independente de situações. Lembre da ocasião do jovem rico: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E ele disse: doa todos os seus bens e me segue. E aquele jovem, que não amava a Deus, porque tinha um amor muito maior pelas suas riquezas, saiu triste. Irmãos, por que casamentos fracassam? Porque os cônjuges encobrem situações ao invés de confrontá-las, ao invés de conversar com a sua esposa, com o seu marido, porque nós não expomos as nossas feridas, não procuramos orar juntos. Por que os nossos filhos são rebeldes? Porque os pais fazem todas as suas vontades, ao invés de ensiná-los. Dá tudo o que ele quer e não ensina ele. Certamente é muito mais cômodo, né, meus irmãos, encobrir os problemas do que confrontá-los. Porém, a confrontação ela é necessária para que haja cura completa e verdadeira. Meus irmãos, que Deus abençoe abundantemente a sua vida.